O dinheiro que paga pelo posto de saúde, pela escola e pelo asfalto da sua rua segue um caminho bem esquisito no Brasil. É como se fosse um grande duto, mas um duto cheio de vazamentos e desvios, que nem sempre entrega a água onde a sede é maior. Pensa bem de onde vem a grana para manter tudo isso funcionando. A resposta para essa pergunta revela muito sobre por que às vezes os serviços públicos funcionam tão mal e expõe toda a engrenagem por trás do poder na sua cidade. E a resposta para a esmagadora maioria das cidades é essa aqui: um duto gigantesco de dinheiro. A União e os estados arrecadam quase todos os impostos e depois bombeiam uma parte de volta para as prefeituras. É assim que a máquina gira. E aqui os números já começam a mostrar como a nossa situação é bizarra. Se liga nisso. No Brasil, em média, 65% de toda a receita de uma prefeitura vem de transferências de dinheiro. Agora compara com a média de outros países parecidos, só 30%. A gente está falando de uma dependência brutal, um verdadeiro vício no dinheiro que vem de cima. Para entender essa confusão, a gente vai seguir o rastro do dinheiro. Primeiro, vamos ver o que tem de tão estranho nesse fluxo. Depois, vamos abrir o capô desse sistema de mesada, encontrar a falha de projeto no motor principal, que é o FPM, ver o estrago que isso causa e, finalmente, o que dá para fazer para consertar. Vamos lá, então. Primeira parte. Onde é que esse duto começa a vazar? A promessa, a história bonita que contam é que esse sistema existe para reduzir a desigualdade, para ajudar as cidades mais pobres a oferecerem serviços decentes. Só que a realidade... a realidade é outra. O que acontece de verdade é que um monte de cidadezinha pequena, às vezes até bem rica, nada de braçada em dinheiro por habitante, enquanto a periferia pobre das grandes cidades, onde o povo realmente precisa, fica a ver navios. É uma lógica que não fecha. Certo, mas como essa mágica torta acontece? Como é que funciona na prática essa grande mesada que as cidades recebem? Vamos dar uma olhada por dentro dos dois canos principais que trazem esse dinheiro. O nome técnico é transferências intergovernamentais, mas traduzindo do economês é bem simples. O governo federal e os governos estaduais pegam a maior parte da grana dos impostos que a gente paga e são obrigados por lei a devolver uma fatia do bolo para todas as 5.570 cidades do país. E essa grana chega por dois caminhos principais. O FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, e vem direto de Brasília para todas as cidades. E uma parte do ICMS, aquele imposto que está embutido em quase tudo que a gente compra, que o Estado repassa. Fica de olho especialmente no FPM, porque é ali que o problema fica mais claro. Agora a gente chega no coração do problema, a falha no projeto do FPM. É aqui que a gente entende por que aquele papo de ajudar os mais pobres muitas vezes fica só no discurso mesmo. No papel, a lógica parece até fazer sentido. O objetivo, como dissemos, é distribuir a riqueza. Para isso, eles usam dois critérios: o tamanho da população da cidade e o inverso da renda do estado. Ou seja, em tese, estados mais pobres recebem mais dinheiro para dividir com suas cidades. Parece justo, né? Pois é, parece. Mas o diabo mora nos detalhes. O erro grotesco está na forma como a população entra nessa conta. A fórmula é dividida em faixas que acabam dando um bônus gigante, totalmente desproporcional para cidades minúsculas. O resultado, elas recebem uma fortuna por habitante, mesmo que não sejam nem de longe as que mais precisam. E aqui a casa cai de vez. E não sou eu que estou falando, isso aqui é de um estudo do próprio Senado Federal. A conclusão é brutal. Não existe nenhuma correlação entre a grana do FPM que chega por pessoa e o nível de desenvolvimento da cidade. Traduzindo do técnico, o dinheiro não está indo para quem mais precisa. O principal objetivo do fundo simplesmente falhou. E é claro que um sistema que já nasce torto como esse gera um rastro de problemas pelo país. É o que a gente vai ver agora, as consequências dessa dependência toda. Olha só este gráfico. É um soco no estômago. Nas cidades com menos de 50 mil habitantes. E detalhe, elas são quase 90% de todas as cidades do Brasil. Mais de 80% de toda a receita vem de transferências. É uma dependência quase total. As prefeituras ficam de pires na mão esperando o dinheiro cair do céu de Brasília ou da capital do estado. E essa dependência cria um ciclo vicioso terrível. Pensa comigo. Para que um prefeito vai se desgastar ter o custo político de cobrar mais IPTU se o dinheiro do FPM já cai na conta todo mês? Não precisa. Aí acontece o que os economistas chamam de efeito paga-mosca. A grana que vem de fora gruda na máquina pública e vira mais gasto, em vez de se transformar em impostos mais baixos para a população. E o mais grave, incentiva a criação de cidades que não se sustentam, só para pegar uma fatia desse bolo do FPM. E quem paga o pato nessa história toda?
O trabalhador da periferia, claro. As cidades dormitórios são as maiores vítimas. Elas têm gente que não acaba mais, uma demanda monstra por saúde, transporte, creche, mas como tem pouca atividade econômica, arrecadam pouco imposto. E pela regra torta do FPM, elas também não recebem o que precisam. Ficam exprimidas, com muito problema e pouquíssima grana. Ok, o cenário é ruim, a gente já entendeu. Mas tem solução? Ou estamos condenados a esse sistema falho? Felizmente, tem gente pensando em como consertar esse duto furado. Vamos ver algumas propostas. O próprio estudo do Senato aponta alguns caminhos bem claros. Primeiro, o mais óbvio, revisar os critérios dessa fórmula maluca para focar na necessidade de verdade. Segundo, uma ideia interessante, premiar boa gestão, dar um bônus para quem administra bem o dinheiro. Terceiro, incentivar o esforço local, ou seja, ajudar mais quem também se esforça para arrecadar. E quarto, criar um sistema de piso e teto para os repasses, para dar mais segurança e proteger as cidades de crises econômicas. No fim das contas, a meta de qualquer reforma séria tem-se essa: sair de um modelo de pura dependência e ir para onde a responsabilidade compartilhada. Um sistema onde todo mundo, União, estados e municípios, trabalhe de forma mais eficiente e justa. E tudo isso nos leva a uma questão fundamental, que fica para a gente pensar. Qual é o equilíbrio certo entre o apoio que vem de Brasília e a responsabilidade que cada cidade tem de se virar? Encontrar essa resposta é o grande desafio para a gente ter um dia serviços públicos de qualidade em todo o Brasil.